Quando chega a hora de juntar as escovas de dentes e viver a dois debaixo do mesmo teto, é preciso também pensar em como será registrada esta união. Aqui no Brasil, além dos regimes oficiais de casamentos e partilhas de bens, nem é preciso morar junto para ter reconhecida uma união estável, que tem direitos e deveres praticamente iguais de quem casou de papel passado e tudo. Mas nem todo o país reconhece a união estável como no Brasil. Em países da Comunidade Europeia, por exemplo, existem critérios diferentes para formalizar a relação. A Fernanda mora em Portugal e conta pra gente como funciona aí. Olá, tudo bem? Olha, meu nome é Fernanda Moura, eu moro aqui em Lisboa há quase 5 anos já, sou brasileira, sou portuguesa e também sou advogada no Brasil e aqui em Portugal. Aqui em Portugal, a união estável se chama união de fato e ela exige que as pessoas coabitem por pelo menos 2 anos. Ou seja, tem que ter mais de 2 anos morando na mesma casa, tendo uma vida em comum para que ela seja aceite, ok? Essa união de fato aqui, ela vai poder ser utilizada para solicitar uma nacionalidade portuguesa, quando for a hora, e também para solicitar uma residência para familiar de europeu, certo? Então imagina que é uma brasileira que vive união de fato com um português. Ela vai poder morar aqui em Portugal, tá? Agora uma desvantagem, realmente, é que não terá direito à herança se a casa em que eles vivem não tiver o nome dos dois, nem direito a coabitar naquela casa após um falecimento, por exemplo, a pessoa vai ter direito, certo? Também não tem direito à pensão alimentícia e nem à partilha financeira, se quando for o caso, tá? Então, esse instituto existe aqui em Portugal e tem o nome de União de Fato. Aqui em Portugal temos 3 regimes de casamento. Primeiro eu vou falar sobre a comunhão geral de bens, ou seja, qualquer bem, independente da forma que foi adquirido e o momento que foi adquirido, vai pertencer a ambos os cônjuges, certo? E aí temos o lado oposto, é o regime da separação de bens, ou seja, cada cônjuge é proprietário do seu bem, independente de quando adquiriu. Tudo que foi adquirido antes ou na constância do casamento vai pertencer apenas ao cônjuge que adquiriu. E por último, e é aquele que é mais utilizado aqui em Portugal, é o regime da comunhão de bens adquiridos. O que significa isso? Os bens que cada um tinha antes do casamento vai pertencer a cada um deles, ok? Tudo que for adquirido na constância do casamento vai pertencer a ambos os cônjuges. Esse é mesmo o regime mais utilizado aqui em Portugal. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor e doutor em Direito Internacional, Fernando Meineiro. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu a Fernanda contando como que é a união de fato lá em Portugal. Aqui no Brasil nós temos a união estável. É preciso que a pessoa more na mesma casa ou tenha um relacionamento assim duradouro, como 2 anos, como é em Portugal, para que seja reconhecida uma união estável? Boa tarde. Primeiramente, cumprimento os televidentes da TV Justiça. Muito obrigado pelo convite. De fato, aqui no Brasil, a nossa união estável está prevista no Código Civil, no artigo 1723. Na verdade, esse artigo exige que haja uma união entre um homem e uma mulher, e a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre essa questão de ser homem e mulher, né? Mas tem que haver uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Agora, a questão da durabilidade do relacionamento, tá? Ela seria talvez o elemento mais, digamos assim, difícil de determinar quanto que é um relacionamento estável, duradouro, quantos meses, quantos anos, né? A gente tem decisões, por exemplo, o STJ, que consideraram que 2 meses de relacionamento não é o suficiente. Mas o fato é que, tecnicamente, não é necessário nenhum tipo de documento, não é necessário registrar no cartório, não é necessário uma determinação judicial. Na verdade, esse instrumento, quando a gente instrumentaliza essa figura, ou seja,
faz uma escritura pública, ou tem uma decisão judicial, serve como um meio de prova, como uma forma de, digamos assim, de fixar essa condição de estabilidade da União. Mas o fato é que, não tendo esses instrumentos, a convivência pode ser provada por outros meios, digamos assim, por meios probatórios, como testemunhas, digamos, outros documentos que atestem que a pessoa, esse casal tinha uma união, digamos assim, uma convivência, e que havia uma vontade assim, de formar uma família. Mas, de fato, não temos essa necessidade de registro como existe em outros países. Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Se existe essa figura da união estável em outros países, como aqui no Brasil e em Portugal? A gente vai ter várias situações, na verdade. Se a gente faz um apanhado geral, assim, um sobrevoo sobre diversos países, é claro que essas são questões, todas as questões relativas ao direito de família, de sucessões, tem muito a ver com a cultura de cada comunidade, né? Então, realmente as particularidades são bastante específicas. Sempre nós temos casos dos Estados Unidos, por exemplo, há uma figura que a gente poderia considerar união estável, eles chamam de common law marriage, em que há uma apuração, mas é o juiz que vai apurar, ele vai perguntar se as partes, e não em todos os estados, né? Recentemente, o estado de Carolina do Sul revogou essa possibilidade, não tem mais essa possibilidade, mas a ideia é que o juiz pergunte se o casal mora junto, se pretendem se casar, se mostram para a família deles como casados. Então, a partir daí, poderia ser considerada uma união estável, digamos, mas quem fixa isso é o juiz. Já temos os países europeus em que há uma maior a regulamentação se dá por meio das figuras jurídicas mais, digamos, estruturadas, como, por exemplo, a chamada parceria registrada ou união civil, né? No geral, os países que utilizam essas uniões civis ou parcerias registradas acabam conferindo efeitos compatíveis ou comparáveis com o casamento. Por exemplo, a gente vê o caso dos PACS na França, né? Inclusive em francês até virou um verbo, se paxer, seria como se casar ou se paxer. Se paxer ou seria fazer um pacto de solidariedade, né? Que seria um pacto civil de solidariedade. É uma figura que visa dar um enquadramento legal a uma união, né? E que atribui direitos compatíveis com o casamento. Realmente é bastante variada a regulamentação nos países europeus. Já, por exemplo, nos países latino-americanos, que a gente encontra, caso da Argentina, por exemplo, a Argentina tem a chamada união convivencial, né, que é uma figura jurídica que permite uma certa obrigações comparáveis com o casamento, né? Mas uma diferença com o casamento, por exemplo, que a união convivencial não dá direitos sucessórios. Tá? Então, a pessoa casa, inclusive a Argentina é um país que, com um Código Civil recente, de 2015, entrou em vigor, ou seja, não é um Código Civil, não é uma legislação antiga, tem um casamento entre pessoas, não necessariamente de homem e mulher, mas não admite, por exemplo, os direitos sucessórios do companheiro ou da pessoa com a qual a pessoa convive. Tá? Apenas um direito direito real de habitação no caso em caso de morte, mas não há direito sucessório. Então, eu posso dizer assim que varia bastante de país para país a regulamentação dessas questões. Depende muito da cultura, né? Vamos voltar para Lisboa. A Fernanda conta agora como fica a cidadania de brasileiros que se casaram com portugueses. Fernanda, é com você. Muitas
pessoas perguntam se é possível um estrangeiro, ser brasileiro, brasileira, por exemplo, se casarem com um português ou uma portuguesa aqui em Portugal. Então, é sim possível, tá bem? Há essa previsão, mas tem algumas coisas importantes para falar. Primeiro, que vai ser exigido um certificado de capacidade matrimonial, mesmo emitido no consulado do Brasil, para que você comprove que você está apto a casar. Imagina que você já é casado no Brasil, óbvio que você não pode casar em Portugal, né? Então esse certificado vai te permitir dizer que, olha, eu posso sim casar em outro país, ok? Um outro fator importante é que como o casamento pode te dar direito a uma nacionalidade portuguesa, ou então mesmo a viver, residir aqui em Portugal de forma legal, o Estado português tem estado mais atento em relação a fraudes, em relação a casamentos falsos, tá? Então, normalmente, quando tem um casamento entre um português e um estrangeiro, há uma investigação prévia feita pelo CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras aqui de Portugal, para realmente averiguar a veracidade desse enlace matrimonial, através de provas, através de documentos, de fotos, esse tipo de coisa, para saber que aquela relação de fato existe e de fato é verdadeira, tá bem? Então é um processo que demora um pouquinho mais do que se fossem dois portugueses, mas ele é sim possível de ser realizado aqui em Portugal. É possível solicitar a nacionalidade portuguesa através do casamento ou da união de fato aqui em Portugal. Isso é muito bom, porque basta você comprovar que já está casado ou vive em união de fato há mais de 3 anos e possui vínculo com a comunidade portuguesa, com Portugal, para poder pedir a nacionalidade portuguesa. Um fator importante é que esse vínculo é presumido se você possuir um filho com esse português. Então imagina que você está casado há 3 anos e 1 mês e você possui um filho com esse português que também é português, não é? Então você já pode solicitar a sua nacionalidade portuguesa. Caso você não comprove nenhum tipo de vínculo com Portugal, você pode pedir a nacionalidade portuguesa, mas só depois de 6 anos do casamento ou da união de fato. Um casamento aqui em Portugal não vai custar menos de 120 euros, tá? E normalmente esse casamento é feito na Conservatória do Registro Civil, que é praticamente o nosso cartório aí do Brasil. Pensa uma coisa comigo, os 120 euros é mesmo de onde começa o valor. Agora, se você, dependendo do regime de país que você vai ter, ou se você quiser casar fora da conservatória, isso tudo vai aumentando o valor do casamento, tá? Mas saibam que pelo menos 120 euros vai custar. Doutor Fernando, a Fernanda contou aí da situação de brasileiros que depois que se casam, né, acabam pedindo aí a cidadania portuguesa. Isso também tem outras implicações, não é só, vamos dizer assim, o benefício de ter uma cidadania da Comunidade Europeia, né? O que isso acontece? Quais são as implicações para o brasileiro aí que recebe essa cidadania? No caso que a Fernanda comenta, são casos de brasileiros que, não tendo comprovado qualquer vínculo de sangue com Portugal, estão solicitando uma naturalização, porque a gente conhece como naturalização, portuguesa. E isso, hoje, a Constituição Federal o trata como motivo de perda da nacionalidade brasileira. Nós tivemos um caso bastante conhecido aqui, pelo menos no meio jurídico, o caso da Cláudia Sobral, ou Cláudia Herrick, né? Caso de uma brasileira que vai para os Estados Unidos, casa nos Estados Unidos e tem um desentendimento com o marido, enfim, e acaba matando o marido ou sendo mandante da morte do marido de uma forma bastante torpe. Mata o marido, que era militar, com muitas estrelas no peito, digamos assim. Então, os Estados Unidos, um crime de uma pessoa comum não ficaria impune, muito menos com alguém que tinha essa categoria, que tinha lutado na Guerra do Golfo, enfim. Então, nesse caso, ela volta para o Brasil e vem o pedido de extradição, né? Vem o pedido de extradição dos Estados Unidos e a primeira defesa dela é: eu sou brasileira, o Brasil não extradita brasileiros. Mas se verificou que ela tinha se naturalizado americana, tá? Então, nesse momento, pela nossa Constituição, hoje, quando nós temos a Constituição vigente, ela teria perdido a nacionalidade brasileira e, de fato, o STF confirmou a extradição da Cláudia. Tá? Então, nesse caso, foi um caso de perda de nacionalidade brasileira, tá? Em função da naturalização de outro país. Veja bem,
Eu não estou falando de quem tem um reconhecimento de nacionalidade originária em função do sangue, tá? Aquele que fez o procedimento de obtenção de cidadania ou de reconhecimento de cidadania italiana, espanhola, normalmente italiana, mas porque não tem limites generacionais, digamos assim, bastante. Você pode ser tataraneto de italiano, você vai obter a nacionalidade, mas nesse caso estamos falando de alguém que diz eu quero ser americano. E para o Brasil hoje nós temos essa situação. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como são as regras de união em Portugal. Agora vamos para Israel. Por lá, os casamentos só existem no âmbito religioso. A Carolina mora em Jerusalém e conta pra gente como funciona aí. Shalom, eu sou a Carolina, moro há 2 anos em Jerusalém e vim contar um pouquinho para vocês sobre como funciona, o casamento gay em Israel. Sabe aqueles casamentos judeus clássicos que a noiva fica de um lado, o noivo fica dançando do outro lado, e aí todo mundo com aqueles vestidos bonitos, elegantes, os homens mais religiosos pulando e cantarolando? Então, essas cenas acontecem aqui sim, principalmente com os casais muito religiosos, E também acontece com os casais seculares, que são os não religiosos, até porque não há muitas opções. E em Israel não há casamento civil, todo casamento é religioso. Se um judeu secular que é aquele que não é religioso, quiser uma cerimônia de casamento não religiosa, o que eles fazem muito aqui? Eles vão para o exterior, se casam e depois registram o casamento no Ministério do Interior daqui. Ele não tem problema com isso, ele vai ser considerado sim casado pelas leis. Os casais héteros que não querem um casamento religioso podem optar por uma espécie de contrato, um contrato de casamento que é aceito juridicamente, mas que não é a mesma coisa, Voltamos a falar sobre esse assunto com o advogado e doutor em Direito Internacional, Fernando Meineiro. Doutor Fernando, a Carolina mostrou para a gente aí uma dificuldade para se casar em Israel. Por que isso acontece por lá? Quando o Estado de Israel foi criado, foi necessário juntar 2 tipos de forças, forças seculares, digamos assim, sionistas, e forças religiosas, Então, na negociação, os religiosos ficaram, de certa forma, com o controle dessa parte da celebração de casamentos, de toda essa parte da regulamentação da família. Então, o grande rabinato, que regulamenta todas essas questões, realmente determinou que somente pode casar, digamos assim, só pode se realizar em Israel casamentos na forma religiosa. E o casamento na forma religiosa, ambos têm que ser judeus. Isso apresenta um problema, porque muitos casos são pessoas que voltam para Israel, que moram em Israel, que são consideradas, se consideram israelenses, mas pelo fato de não ser judeus, não podem se casar. Então, obviamente que há todo um movimento político, de tentar mudar essa situação, de fazer com que o casamento civil, ou pelo menos, já que Israel recebe muito investimento estrangeiro, nós sabemos que o país é um berço das startups, da inovação, e tem muitas empresas que querem se instalar lá ou desenvolver lá, mas quem vai investir lá também são pessoas que querem tocar sua vida, que querem casar e tal. Mas, infelizmente, não é possível o casamento em Israel se não é entre judeus e por meio do que dispõe o grande rabinato. Voltamos para Israel e a Carolina mostra agora que a união homoafetiva não é permitida por lá. Mas em Tel Aviv, uma medida local abriu brecha para permitir a união de pessoas do mesmo sexo.
Os religiosos não permitem cerimônias gays porque a Torá não permite. Como não existe casamento gay em Israel, esses casais procuram outro país que reconheça o casamento homoafetivo, né, para poder casar e depois trazer o documento para serem reconhecidos aqui em Israel. Então, o que o pessoal faz muito? Eles procuram ou a ilha de Malta ou o Chipre, que são bem pertinho aqui de Israel, ficam aproximadamente 1 hora de avião daqui, vão lá, se casam, trazem o documento e são reconhecidos como um casal gay aqui em Israel. Outro jeitinho que muitos dão aqui é o de se casar pelo Paraguai. Pois é, um bocadinho longe, só que o país permite o casamento sem a presença dos noivos, né? Para isso basta que os interessados procurem o consulado paraguaio em Tel Aviv. Agora, Israel, assim, é um dos países mais inclusivos, né, do mundo para a sociedade LGBTQIA e mais, e por isso acaba sendo um refúgio aqui no próprio Oriente Médio, né, que é bem tolerante em relação à causa, mas aqui em Israel existem leis contra a discriminação que garantem vários direitos aos casais gays. Por exemplo, os benefícios da licença maternidade ou paternidade, direito de adotar, aposentadoria, pensão, serviços médicos, herança, entre outros vários. Você até vai ver, né, em Tel Aviv muitos casais gays nas ruas, pelas ruas, mas agora você não vai ver isso aqui, infelizmente, em Jerusalém, não. Assim, um judeu ortodoxo de mãos dadas pelas ruas com outro judeu ortodoxo do mesmo sexo, ou até um árabe, né? Mais difícil ainda, acho que quase impossível você ver isso, infelizmente, pelas ruas de Jerusalém, que é uma cidade muito religiosa. Doutor Fernando, ainda existem muitos países que até criminalizam a união homoafetiva. Como os tribunais internacionais de direitos humanos têm lidado com essas situações? Estamos falando, por exemplo, de países como Argélia, Líbia, Egito, Marrocos, Sudão. Tem casos até curiosos, como, por exemplo, Nigéria, Serra Leoa, que penalizam a homossexualidade apenas de homens. Entre mulheres não é considerado crime, pelo menos. Tá? E já no Oriente Médio temos o caso do Catar, que ficou bastante conhecido agora por conta da Copa do Mundo, né? Em que nós vemos, inclusive, não é permitida nenhum tipo de manifestação em apoio à causa LGBTQIA+. Então, assim, nós temos uma situação bastante complicada nesses países. Na verdade, assim, para falar a verdade, são países que não têm um histórico de respeito geral pelos direitos humanos. Então, a gente não pode dizer que esses países apenas, digamos, como lidam com a violação dos direitos humanos dessa comunidade. Na verdade, não são países que se caracterizam por um respeito de forma geral. Mulher, crianças, liberdade de imprensa, direitos liberdades civis de forma geral. Então, assim, não são países que, como eles não têm, digamos, esse histórico eles têm esse histórico de desrespeito, e esse histórico de respeito também é muito por conta de que eles não têm se comprometido, digamos assim, internacionalmente com instrumentos internacionais de proteção, né? E, consequentemente, não se submetem à jurisdição de tribunais que possam coibir essas práticas. Em países em que é reconhecida a união homoafetiva, como aqui no Brasil, os direitos são completamente equiparados a um casamento tradicional, vamos dizer assim, entre pessoas do mesmo sexo? Nós devemos lembrar que no Brasil, nós não temos o casamento entre pessoas do mesmo sexo do ponto de vista da lei, tá? A lei diz casamento entre homem e mulher. O que aconteceu foi, né, uma decisão do STF que abriu a possibilidade, né, para uma equiparação da união estável entre pessoas do mesmo sexo a como se fosse uma família, digamos assim. Já países mais avançados, do ponto de vista dessa abertura, né, já permitem que pessoas do mesmo sexo casem da mesma forma. Caso, por exemplo, a Argentina, recentemente teve uma disposição, uma alteração no texto. Antes dizia o casamento é um ato entre
entre um homem e uma mulher, e agora o casamento é entre duas pessoas, tá? Então, independentemente enfim, do sexo biológico, digamos assim, é permitido, então, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação. E o Como Funciona Aí fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!